Bom, continuando aqui então com a bela sistemática vegetal, né? Vamos lá então. Agora é mais uma aula de frutos e agora frutos e sementes. Então até agora nós vimos os frutos simples carnosos, os frutos simples secos e frutos partenocárpicos, beleza? E vimos as estruturas dos frutos. Então, agora, a partir de agora, nós vamos começar com frutos múltiplos ou infrutescências, tudo bem? Então, aqui tem que chamar atenção para uma coisa. Os frutos múltiplos, eles são... Deixa eu pegar uma caneta. Cadê? Aqui. Eles são provenientes de inflorescências e que apresentam os frutéolos concrescidos. Beleza? Então, o que acontece? O fruto, tá? Ele tem várias... É formado por uma inflorescência, ou seja, são várias flores. Só que na hora que ele termina de se formar, ele vai entregar para o seu agente disseminador uma estrutura única, como se fosse um fruto só. Ó, o exemplo mais clássico, sem sombra de dúvida, é o abacaxi. Por exemplo, aqui é o abacaxi, nós temos uma inflorescência. Cada uma dessas é uma flor. E cada uma dessas flores originam um frutéolo, que é um frutinho desse. Tudo bem? E nesse processo, várias partes da flor, não é? Inclusive o receptáculo floral, que é essa partezinha do centro do abacaxi, ela se torna comestível. Tudo bem? Então, eu queria que você entendesse o seguinte. Aqui são várias flores que originam uma estrutura só. Tá? Então, os frutéolos ou frutículos aqui, que cada pontinho desse é um fruto, eles são concrescidos, ou seja, você não consegue separá-los, tá bom? Agora, preste atenção, tá? Preste atenção em uma coisinha aqui. A uva. A uva, ela vem de uma inflorescência, mas ela é considerada um fruto múltiplo? Não, não é. Por quê? Porque os seus frutinhos são todos separados. Então, lá não é considerada uma infrutescência ou fruto múltiplo. Tudo bem? Tranquilo? Então, para ser fruto múltiplo ou infrutescência, os frutéolos devem ser concrescidos. Aí, esse é o que normalmente cai. Esse é o principal. Aí, costuma ser cobrado também a amora, a jaca e o figo. Tudo bem? Então, esses são os principais exemplos. Agora, o figo, aí é um detalhezinho, né? Que pode cair, eu vou citar para vocês aqui, que o figo, ele vem de uma inflorescência, inclusive, meus amores, a flor dele é desse jeito aqui, ó. Isso aqui é a flor dele. Tudo bem? Aí, o que acontece? Esse cara, essa inflorescência, na verdade, é uma inflorescência. Cada pontinho desse aqui seria proveniente de uma flor, ó. Cada pontinho desse, tá bom? Então, a inflorescência, tá? É do tipo sicônio, que ela é fechadinha assim. Aí, o que vai acontecer? Então, como que faz para acontecer a polinização? O figo, ele tem um mutualismo com uma vespa, que é a vespa do figo. Então, aqui, por exemplo, você tem a inflorescência, que é o sicônio, vai ser polinizada, a vespinha, ela vai entrar aqui, olha só. E quando ela entra, às vezes ela perde asa, perde antena, porque ela vai entrar por um pequeno poro, que é bem apertado. Aí ela entra nessa região, e aí, ao entrar por esse poro aqui, ó, o que vai acontecer? Ela vai passar, aqui estão as flores masculinas e aqui as flores femininas. Ela vai depositar os seus ovos aqui nas flores femininas. Tudo bem? E aí, depois que ela depositou os seus ovos, normalmente ela morre. Beleza? E aí ela fica ali. Tudo bem? E aí, meus queridos, acontece o seguinte. Então, o tempo vai passar e aí as vespinhas elas começam a se formar, tudo bem? E elas começam a passar por aqui, ó, por todas essas flores, tudo bem? Só que os machos, eles maturam primeiro e eles vão fecundar as fêmeas aqui, tudo bem? E eles vão perfurar, os machos, eles perfuram o figo, permitindo que as fêmeas saiam.
E essas fêmeas vão sair e vão procurar outros figos. Perfeito? Agora, depois dessa fecundação, então, olha só, cada estrutura, isso aqui então é parte do cicônio, não é? Da inflorescência ali, isso aqui vai se tornar carnoso e comestível, e aqueles pontinhos de dentro do figo são pequenos frutinhos. Todos esses frutinhos aqui são aquênios. Tudo bem? Então, de tudo isso que eu falei para você, o que você precisa saber? Que a polinização do figo é dependente de uma vespinha, que é a vespa do figo. Então, esse caso aqui é um caso de mutualismo, e nesse processo todo houve aí uma coevolução de milhares de anos. Tudo bem? Joia? Filé? Então tá bom. Agora, você tem que tomar cuidado para não confundir frutos agregados com infrutescências. Você tem que tomar cuidado, tá? Pelo seguinte, olha só, primeira coisa, aqui frutos agregados ou compostos. Eu particularmente, tenho evitado usar o termo compostos. Sabe por quê? Tem autor que usa o termo composto tanto para o fruto agregado quanto para o fruto múltiplo. Então eu prefiro evitar de usar ele. Então eu uso o agregado para esse e fruto múltiplo para o exemplo do abacaxi. Qual que é a diferença? O fruto múltiplo ele é originado a partir de várias flores e cada frutéolo vai ser concrescido. Perfeito? Aqui a diferença é que esse cara ele se origina de uma única flor com vários pistilos livres, ou seja, pistilos apocárpicos aqui. Tudo bem? Os pistilos são livres. O exemplo clássico é o morango. É o exemplo clássico, tá bom? Então, por exemplo, olha só. Aqui está a flor do morango. Vamos dar um zoom nela. Aqui nós temos os estames com as anteras e aqui o pistilo em cima, né, em volta, todo esse receptáculo floral que está aqui, que parece um cone. Cada pontinho desse é um pistilo. Após a fecundação, esse pistilo, cada pistilo desse, dá origem a um pontinho desse aqui, ó, amarelinho, que é um fruto, que é um aquênio. Então, isso aqui é um agregado de aquênios. E o que se tornou carnoso e comestível? O receptáculo floral. Perfeito? Então, o que você come no morango é o receptáculo floral que se tornou carnoso e comestível. O fruto do morango mesmo, dessa estrutura que nós chamamos de morango, é um aquênio. Tudo bem? Então, ó, por favor, fruto múltiplo provém de inflorescências que formam vários frutinhos. Fruto agregado vem de uma flor, e dessa uma flor forma um agregado de frutos a partir de uma única flor. Perfeito? Então, esse é o exemplo que cai. Eu só vi cair esses exemplos até hoje. Só. Eu não vi cair em prova de vestibular outros exemplos. Mas quais são os outros exemplos? A graviola, a fruta do conde, a temoia, são todas muito parecidas, tá? Tem as suas diferenças? Sim. No gosto, no aroma? Tem, mas são todas muito parecidas, porque são da mesma família. Tudo bem? E a framboesa, que normalmente é confundida com a amora. Qual que é a diferença? A amora, ela não tem esse oco aqui, ó. Ela não tem, ela é preenchida. Tudo bem? Então, essa é a diferença dos dois, tá bom? E claro que esse aqui provém de uma flor, tá bom? Ao passo que lá vem de várias flores. Grava isso, tá bom? Por fim, em termos de frutos, tá? Esse termo aqui, pseudofrutos, os especialistas em frutos não gostam de usar. Não gostam de usar. Então, ó, pseudofrutos ou frutos acessórios. Na verdade, o que nós chamamos de pseudofruto é uma porção que se tornou suculenta, se tornou carnosa, tá? Mas não veio do ovário. Veio de outra estrutura da flor. Então, é isso que fica claro. O que é o pseudofruto? O pseudofruto, ele veio de outra parte da flor. Tá? Então, ele não vai ter exocarpo, endocarpo, epicarpo. Não. Joia? Então, por exemplo, aqui.
A maçã e o caju é clássico é chamado de fruto simples, pseudo-fruto simples. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, aqui, deixa eu pegar a caneta, aqui está uma estrutura que se forma, que é o chamado hipanto, tudo bem? Que está ao redor do ovário ali, tá? E aqui, após a fecundação, aqui está o ovário, está aqui dentro, ó, beleza? Tá? E aí, o que vai acontecer? Esse ovário vai se desenvolver e isto daqui é o fruto. Sabe quando a gente come maçã, que fica aquela partezinha durinha? Aquilo é fruto. Aquilo é fruto. O que a gente está comendo, na verdade, é receptáculo floral desenvolvido. É isso que nós estamos comendo. O fruto é a parte da maçã que a gente não come. Tá bom? Inclusive, o fruto ali é classificado como pomídio, mas não precisa lembrar disso não. Tá? Agora, aqui, no caju, o fruto do caju é a castanha. É a castanha. Tá? E o que a gente tem aqui para fazer suco, por exemplo, é o pedúnculo floral, é o cabinho da flor. Tudo bem? Então aqui não tem pericarpo, epicarpo, não. Vai ter aqui, no fruto, que é a castanha do caju. Tá bom? Agora, o morango pode ser chamado de pseudofruto agregado. Por que ele se enquadra? Ele é um fruto agregado. Mas por que ele se enquadra como pseudofruto? Porque a parte carnosa e suculenta veio do receptáculo. O mesmo vale para o abacaxi, que várias partes da flor se tornam suculentas, inclusive o eixo da inflorescência, que é esse miolinho aqui. Tudo bem? Então, o abacaxi, ele pode ser enquadrado como um pseudofruto múltiplo. Por isso que muitos especialistas não usam mais o termo pseudofruto. Por quê? Vira uma bagunça. Tem um especialista que fala, ou é fruto ou não é fruto. Entendeu? Então, o termo pseudofruto para vestibular é isso daqui. Tá bom? É isso aqui para vestibular. Tá bom? Então, tá. Terminamos, então, frutos e vamos agora para as sementes. Tá bom? Vamos para as sementes. As sementes, elas são formadas pelo óvulo desenvolvido após a fecundação. Ela é formada pelo tegumento, beleza? Ela é formada pelo tegumento e também é formada por uma região chamada amêndoa, que contém o endosperma, que é o tecido nutritivo, e contém o embrião, tá bom? Agora, qual é a importância da semente? Na verdade, ela é um órgão de perpetuação e disseminação. Por que perpetuação? Porque uma semente ela pode ficar dormente por dezenas, centenas. Pode ficar, apesar que tem centenas, tem semente que pode ficar 200 anos em dormência e ainda ser viável. Beleza? Existem relatos. Tá bom? Mas, por exemplo, uma semente aí, ela pode ficar facilmente 40 anos no solo sem germinar, se ela estiver em dormência. Tá? Lembrando que a dormência, ela é uma... A dormência... Deixa eu pegar um horário aqui. A dormência, ela é um mecanismo no qual as condições externas da planta, ela pode estar favorável. Porém, ela não germina. Ela vai germinar se ocorrer uma quebra no tegumento, entrar água e lavar o ácido abscísico, porque é o ácido abscísico que mantém a dormência. Então, por exemplo, uma planta ela liberou as sementes aqui, e aí aquela semente pode germinar depois de 30, 40 anos, e aí evita um bom tempo aí de competição com a planta mãe. E também pode ser, claro, um processo de disseminação, dispersão. Existem algumas sementes, como é o caso aqui, ó, que apresentam alas. Tudo bem? Elas apresentam alas para ser levadas com o vento. E outras têm um conjunto da semente e o fruto, formando uma unidade de dispersão chamada diásporo. Tudo bem? Então, quando você assopra aqui, ó, você está ajudando a disseminação. Esse cara aqui vai grudar na pele do animal, também é disseminação, como nós vimos lá no fruto do tipo aquênio, tá bom? A semente de Eudicotiledônia, na verdade, a semente de angiosperma, tá? Ela pode apresentar dois tipos de tegumentos.
esse tegumento externo, que é chamado testa, e não está aqui no desenho. Um tegumento interno à testa, bem fininho, é o tegmen. Então tem dois tegumentos, testa e tegmen. Aqui nós temos o endosperma, que é o tecido de nutrição. Lembrando que endosperma é um tecido triploide. Aí aqui nós temos cotilédones, aqui ó, como ele está cortado transversalmente, ó, 2 cotilédones. Olha só, aqui eu tenho 2 cotilédones. Beleza? Então é de uma eudicotiledônia. Tá bom? Aqui eu tenho a plúmula. A plúmula, ela é a gema embrionária do caule. Tudo bem? E aqui tem a radícula, que é de onde surge a primeira raiz. Tudo bem? Então, isso aqui tudo é o embriãozinho, tá? E aqui, ó, tudo isso aqui é embrião. Tudo bem? Tudo isso é embrião. Joia? A semente de monocotiledônia. A diferença é que ela vai ter apenas um cotilédone, que é chamado de escutelo. Tá bom? Aqui tem uma coisa interessante, escutelo, porque quer dizer pequeno escudo. Beleza? Pequeno escudo. Aqui tem o embrião. O embrião aqui está o epicótilo, aqui o hipocótilo. Hipocótilo é uma região logo abaixo de onde se insere o cotilédone ali. Tá bom? E aqui a radícula, de onde vai sair a primeira raiz. Aí existe o coleóptilo, que é uma estruturinha que vai proteger a saída ali da plúmula, beleza? E a coleorrhiza vai proteger a raiz no momento da germinação, tá bom? Na hora que vai sair, para não se machucar durante o passar ali entre o solo. Tudo bem? Bom, agora, quanto ao endosperma, as sementes elas são classificadas em 2 grupos. Por exemplo, a semente albuminosa. A semente albuminosa, ela mantém endosperma mesmo na maturidade. Aí o cotilédone dela é bem fininho. O cotilédone dela é bem fininho, porque ela mantém o endosperma na semente madura. Então, isso acontece, por exemplo, na semente da mamona. Tá? Agora, existe a semente exalbuminosa. Cara, ó, tampa o ex aqui. Quer ver? Ó, tampa o ex. Tampando o ex, vai ficar o quê? Albuminosa, não é? Então, o que é uma semente exalbuminosa? Ó, exalbuminosa quer dizer que já foi albuminosa. A fila anda, filho. Beleza? Ela já foi albuminosa. Como assim? Então, nesse processo, na semente madura, ela não mantém o endosperma. Na semente madura, os nutrientes do endosperma passam para o cotilédone e o cotilédone ele fica espesso, como é o caso do feijão. Lá no feijão, quando você está comendo os nutrientes que está no cotilédone. Tudo bem? Então, semente albuminosa mantém o endosperma na maturidade. Semente exalbuminosa, quer dizer que já foi albuminosa. Então, ela mantém a exalbuminosa, os nutrientes do endosperma ou albúmen foram transferidos para os cotilédones. Beleza? Joia? Então tá bom. Germinação. Presta atenção. Vamos aqui no passo a passo. Germinação, tá bom? Ó, em relação à germinação, nós temos o seguinte. Primeiro, sementinha de feijão. Você vai colocar ela aqui para germinar. Essa sementinha ela começa a germinar. A primeira parte que vai sair é a raiz, só que é uma raiz pequenininha, chamada de radícula. Isso aqui é importante no momento da origem das raízes depois, tá bom? E essa parte que está saindo logo abaixo aqui é chamada de hipocótilo. Hipo quer dizer abaixo, cótilo de cotilédone, perfeito? E aí aqui a casca da semente começa a se quebrar, tá bom? Ela começa a se quebrar. Aí, seguindo o passo aqui, nesse próximo passo, o cotilédone ele vai sair para fora do solo. E aqui está o hipocótilo.
Aqui começam a surgir as primeiras folhas, beleza? Essa, não gosto desse termo folha verdadeira aqui, mas essa primeira folha é chamada de eófilo, beleza? Eófilo ou eofilo, essa primeira folha aqui. Tudo bem? Se você quiser anotar aí, eofilo ou eófilo. E aí, assim que ela se forma, a parte acima do cotilédone, porque aqui está o cotilédone, a parte acima do cotilédone forma o epicótilo, que é considerado, oh, meu cachorro, é considerado o primeiro entrenó caulinar. E o hipocótilo é a região que está abaixo do cotilédone e é considerado uma região de transição entre raiz e caule. Tudo bem? É uma região de transição. Agora, você concorda comigo que o cotilédone ele ficou acima do solo? Como ele ficou acima do solo, essa germinação, então, ela é epi, que quer dizer acima, e geia quer dizer terra. Então, ela é chamada de epigeia ou epígia. E essa germinação, ela ocorre nas eudicotiledôneas. Tudo bem? Ocorre nas eudicotiledôneas, tá bom? Germinação hipógea. Germinação hipógea. Bom, aqui está o milho, que também foi plantado. Começa a surgir a raiz. Aqui sai o coleóptilo, que está protegendo a zona meristemática dessa monocotiledônea. Tudo bem? Aqui vai protegendo o coleóptilo. Aqui está a radícula. Aqui começa a formar a primeira raiz e começa a se formar a parte aérea. Essas daqui são as primeiras folhas, que são os eofilos. Tudo bem? Qual foi a diferença dessa germinação da outra? É que essa, ó, hipo, abaixo, geia, terra. Então, na germinação hipogeia, quer dizer que o cotilédone ele ficou abaixo da terra. Olha só, o cotilédone ficou aqui, ó, ele não subiu. Tudo bem? Então, por isso que é hipógea. E essa germinação ela é típica das monocotiledôneas. Tudo bem? Típica das monocotiledôneas. E por último, as sementes que são vivíparas. As sementes vivíparas são aquelas no qual ela começa a germinar dentro do fruto ainda. Um exemplo clássico é da planta Rhizophyra mangli, que é o mangue vermelho. Então, se você olhar aqui, olha só. Deixa eu trocar de cor. Olha só, aqui está o fruto e a semente está germinando dentro do fruto, formando essa estrutura como se fosse uma lança, que quando ela cai no solo do mangue ali, ela já fica enfincadinha e dali começa a desenvolver a planta. Então, as sementes vivíparas são aquelas que germinam dentro do fruto, ainda presa na planta mãe. Perfeito? Então, assim, nós fechamos essa parte de fruto e semente. Beleza? Um grande abraço, meus lindos. Até mais.